Estou muito feliz aqui em poder ver todos os jovens que aceitaram a Jesus no domingo. Que maravilha, viu? Estou vendo ali a Yasmin e o Diário. Estou vendo ali os dois que eu não me lembro o nome deles ainda. Mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Oriento os líderes do departamento que, como é costume na nossa congregação, chame eles para já sentar pertinho de vocês hoje. Para eles já sentirem já o acolhimento, já sentirem já que aqui eles são bem-vindos, que essa aqui agora é a família deles. É muito bom, meus irmãos, poder ter esses irmãos conosco. Eu tive o privilégio de entregar minha vida ao Senhor Jesus aos 17 anos de idade, há 17 anos atrás. Eu não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu tenho certeza que esses jovens também vão estar usufruindo todas as bênçãos do Senhor por essa decisão, porque Deus é maravilhoso. Primeira carta de João, capítulo de número 4, nós fomos na semana passada até o verso de número 8, nós vamos hoje a partir do verso 9, não tenho certeza se nós vamos conseguir terminar o capítulo hoje, mas creio que nós vamos chegar pelo menos bem perto. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo de número 9, todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Meus irmãos, dando continuidade no assunto do amor que João vem tratando desde o começo da sua carta, eu mostrei para os irmãos que João ele tem uma característica que ele pincela assuntos. No momento ele exorta a igreja em uma determinada área, em outro momento ele volta para o amor, e ele faz isso ao longo de toda a carta. O capítulo 4 é o auge, é o clímax, porque ele vai falar muito sobre o amor, e ele aqui nesse versículo ele nos mostra o que significa o amor de Deus por nós. Está escrito assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Meus irmãos, todos nós aqui gostamos de ganhar presentes, não é mesmo? Alguns irmãos não gostam de dar presentes, mas ganhar presentes todo mundo gosta. E Deus, Ele é um Deus gracioso e presenteador. E para provar o amor que Ele sente por nós, Ele enviou o seu único Filho para, na cruz do Calvário, oferecer-se como um sacrifício por cada um de nós. Então foi dessa maneira que Deus provou o seu amor. Ao levar o pecado na cruz e ali morrer por nós, Ele deu a cada um daqueles que creram em seu nome a vida eterna. O mais importante presente que o ser humano pode receber. Você pode ter dinheiro, você pode ser bem sucedido materialmente, você pode ter reconhecimentos humanos, você pode ter diplomas, você pode ter o que você imaginar. Nada disso se compara com a vida eterna em Cristo Jesus, porque todas essas titularidades, todas essas dádivas terrenas vão ficar aqui mesmo, mas a vida eterna decide aonde nós vamos passar a eternidade, e essa vida aqui é um piscar de olhos quando comparado com a eternidade. Por isso, a melhor escolha que alguém pode fazer em vida é reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque essa decisão, que nós só podemos tomá-la porque o Espírito Santo nos dirigiu para tal, essa decisão define aonde nós vamos passar a eternidade. Então, graças a Deus que nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com isso, poder participar da vida eterna. João continua aqui: o amor é isso, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Irmãos, a nossa fé, ela tem como o seu núcleo o amor de Deus. Tudo que acontece no âmbito espiritual tem como base, tem como fundamento
o amor que Deus sente por cada um de nós. E é interessante, irmãos, que o amor parte de Deus. Nenhum de nós, por mais virtuoso que seja, tem capacidade de tomar uma iniciativa de ir por conta própria até Deus. Não podemos isso, não dá. O pecado desfigurou de tal forma a imagem de Deus em nós, que nós nos tornamos inaptos para tomar uma decisão voluntária de servir a Deus e de adorá-lo. Mas sabe o que aconteceu? Olha como Deus é maravilhoso. O amor dele se revelou de uma forma tremenda através da vida e obra do Senhor Jesus Cristo. E através desse amor e da obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, o Senhor Deus enviou o Espírito Santo a nós. E através da obra do Espírito Santo, nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecados, podemos ser esclarecidos acerca da salvação, esclarecidos acerca do Salvador, esclarecidos acerca do destino eterno dos homens, e então declarar que precisamos de um Salvador, precisamos da ajuda de Deus. Nós podemos hoje levantar as mãos e adorar a Deus, porque Deus nos amou primeiro, partiu dele, não se baseou em obra alguma que nós tenhamos praticado, pelo contrário, nada em nós pode comprar o amor de Deus, mas ele voluntariamente amou a cada um de nós. E Deus ama aquilo que nós somos, irmãos. O homem ama o ideal e não ama o real. A gente ama aquilo que as pessoas deveriam ser, o que podem se tornar, não é mesmo? Mas Deus não. Ele ama a gente do jeitinho que a gente é. Ele é tremendo. Ele é capaz de amar pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras como nós. E não apenas nos amar, mas o amor dele nos leva a uma mudança completa de atitude. Porque é impossível ser tocado pelo amor de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Não dá. Não dá para você pular dentro de uma piscina e sair seco de lá. Não tem jeito. Quem é imergido no amor de Deus, sai desse amor transformado para a glória de Deus Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós levantamos mãos santas e glorificamos a Deus. É por isso que nós sentimos o poder do Espírito Santo em nós. É por isso que nós temos intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro e Ele nos chama para a comunhão. Ele nos chama para a intimidade. Ele nos chama para andarmos em novidade de vida. Aleluia. Ele nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Observemos que a nossa fé, ela está enraizada totalmente nessa intenção de Deus salvar o pecador. Hoje as pessoas têm tentado dar outros nomes para o pecado, né? Chamam o pecado de defeito, chamam o pecado de imperfeição, chamam o pecado de tanta coisa, mas pecado é pecado. E nós precisamos aprender a conviver com isso, para entendermos o amor de Deus. Nós não temos que ter compreensão do pecado para sermos detetives de Deus e agentes de juízo e condenação e sair procurando falha no outro. Não é isso. Precisamos entender o pecado para conhecermos a nós mesmos e percebermos o quanto que Deus nos ama, a ponto de, sendo nós pecadores como somos, Ele oferecer Jesus por nós, para nos salvar, para nos resgatar. Então o amor de Deus é provado dessa forma. Nós que somos da fé, precisamos compreender com muita clareza o plano da salvação, aquilo que Deus está fazendo no mundo através do Senhor Jesus Cristo, porque aí nós entendemos realmente o amor de Deus. Deus não ama a gente, meus irmãos, com um amor irresponsável, um amor que deseja que nós simplesmente sejamos amados e não venhamos experimentar uma novidade de vida. A graça seria uma desgraça se ela só nos perdoasse e não nos levasse a uma mudança de atitude. Mas Deus é tremendo, porque a graça é capaz de salvar, mas também é capaz de educar. A graça é capaz de perdoar, mas também é capaz de instruir. A graça nos livra da culpa do pecado, mas também nos livra do poder do pecado. Glórias a Deus. A graça nos liberta para a verdadeira vida. O Senhor Jesus pode dar a cada um de nós. Primeiro ponto que nós precisamos ter muito vivo em mente, irmão, se nós quisermos entender o amor de Deus, é que nós somos pecadores. Que ponto? Não tem que esconder o seu pecado, não dá certo.
Não tente fazer de conta que você é a última bolacha do pacote. Você não é, e se for, ela sempre está rachada. Não tente fazer de conta que você é o camarada que segue a religião. Não é nenhum de nós. Nós falhamos, erramos, somos propensos a dar vazão à carne tantas vezes. Então precisamos entender que a nossa natureza é predominantemente pecadora. Ainda que possamos ter atitudes legais e virtuosas, o ser humano sem Deus nem capaz de fazer algo 100% bom. E como Deus é justo, ou é 100% com Ele, ou Ele não aceita. Então não tem jeito, não tem como escapar dessa realidade. Como eu disse no domingo na mensagem, a lei encerrou todo mundo debaixo do pecado. E não fez isso para a gente se achar a pior pessoa do mundo, não. Ela fez isso para nos levar à solução para esse problema, que é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. É interessante, eu estava vendo hoje um texto publicitário, né, sobre administração de crises, né? Quem que está em crise hoje? Tem alguém passando alguma crise pessoal hoje? Wesley, mais alguém está em crise? E nesse texto, o publicitário estava mostrando como que a gente tem que administrar uma crise. E ele colocou a palavra crise escrita, e ele tirou o S da crise, e ficou CRI. Então ele disse ali de uma forma bem publicitária: a crise é uma oportunidade para você criar uma solução. E eu, na minha cabeça de pentecostal, eu já vi uma outra coisa. O crente em crise tem que evidenciar esse S realmente, mas o S de Salvador, o S de solução, o S de salvação. Para a crise do homem, há uma salvação eficaz do Senhor Jesus Cristo. Há um Salvador que nos ama. Então, de fato, nós somos pecadores, e é justamente aí que reside a maior prova do amor que Deus tem por nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 8. Leia esse versículo diariamente, memorize ele, tente recitá-lo ao longo do dia. Deixe as palavras desse texto mostrarem para você a natureza desse Deus que agora você decidiu servir, desse Deus que agora você decidiu viver para a glória dele. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 8. Todos os irmãos encontraram? Alguns irmãos estão procurando. Eu vou aguardar alguns segundinhos. Romanos 5, de 6 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Que demonstração de amor tremenda, né? Quando você estava lá no fundo do poço, na pior situação, você não podia contar com ninguém. Nesse momento você pôde contar com o amor de Deus. É justamente quando a gente está no fundo do poço que mais evidente está o nosso pecado, a nossa rebeldia, que nós estamos mais propícios a contemplar o amor que Deus sente por nós. Muitos irmãos se converteram nos piores momentos de sua vida, e isso apenas evidencia que para Deus não existe crise, para Deus existe salvação. Aleluia! Deus é fiel. Segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, para compreender a profundidade do amor de Deus por nós, é que o homem pecador, ele ficou num estado de alienação. O que significa isso? O pecador está alienado. Ele não é capaz de, por conta própria, se voltar para Deus. Ele está tão desvirtuado pelo impacto que o pecado causou nele, que ele não tem vontade própria, ele não consegue, sem a ajuda de Deus, a voltar-se a Deus no céu da salvação. Então é mais ou menos assim. A gente já viu em desenho animado às vezes, quando o personagem amarra uma corda no pescoço e uma pedra e se joga no mar, né? E ele vai lá para o fundo do mar, fica preso lá e não tem como escapar dali. O pecador está assim. Ele está amarrado, ele está acorrentado no fundo de um lamaçal de pecado. Não tem como ele escapar de lá sozinho. É por isso que a gente prega a salvação. Só precisa ser salvo quem não pode se salvar sozinho. Então essa é a nossa situação.
Mas o Senhor Jesus decidiu mergulhar nesse mar para nos salvar. Ele desceu do céu e veio a nós para nos resgatar. Não importa o tão longe você pensa estar de Deus, não há um lugar no universo onde a graça de Deus não possa te alcançar e te transformar. Você pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 5, no verso 12. E depois nós vamos ler Romanos 6, 23. Para alguns irmãos é um texto alto, para outros vai ser um texto novo, uma experiência nova de leitura. Romanos 5, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que foi Adão, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Irmãos, morte. Morto não decide nada. Morto não é capaz de nada. Nem a roupa com que ele vai ser enterrado ele pode escolher. Morto, está morto. É por isso que Jesus disse que aquele que cresce nele passaria da morte para a vida. Morte ficou no passado. Você agora foi vivificado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Você está vivo agora. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apesar do pecado ser um péssimo patrão, e quando a gente obedeceu ele, o salário foi morte, o Senhor Jesus Cristo é um ótimo Senhor. E todos aqueles que se unem com ele no trabalho do reino, passam a receber dele gratuitamente vida eterna, vida plena, vida abundante, vida de paz, vida de poder, vida de libertação, vida de glória, vida de intimidade, vida de milagres. Aleluia! Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Quando a gente está unido com a morte, o pecado está morto. Mas quando a gente está unido com a vida, Cristo fica vivo. Aleluia! Quantos unidos com Cristo estão aqui? Adore o nome dele nessa noite. Terceiro ponto para a gente entender o amor de Deus. Esse amor que João tentou descrever aqui. Deus enviou o seu Filho ao mundo para ser o nosso substituto na cruz. Quem tem medo aqui de tomar injeção? Alguém tem medo? Levantar a mão lá. Irmãos, eu tenho pavor de injeção. Não fui feito para tomar injeção, não gosto. Me recordo com muita vergonha a primeira vez que eu tive uma gripe muito forte depois de casado, e a minha esposa foi comigo no médico, e o médico receitou uma bela bezetacil para mim. Fazia pelo menos uns 10 anos que eu tomava bezetacil, e você imagina se foi fácil eu tomar aquela injeção e depois sair na frente da minha esposa mancando de dor, com as lágrimas escorrendo no cantinho do olho, porque eu odeio injeção. Se eu pudesse mandar alguém para tomar injeção por mim, eu mandaria. Quem mais aqui faria isso? Você imagina? Eu estou doente, mas o Aguinaldo toma a injeção por mim e resolve, não é? A salvação é isso. Quem está doente somos nós, mas quem sobe a cruz é o Senhor Jesus. E o que acontece lá? Nos cura. Deus provou seu amor fazendo com que o seu único filho, que foi gerado e não criado, o Senhor Jesus, ele fosse o nosso substituto na cruz. Ali, ele nos livrou do poder do pecado, da culpa do pecado, da escravidão do diabo e da própria ira de Deus, para que nós pudéssemos viver na mesma intimidade que ele próprio tem com seu Pai Celestial. Ele tirou tudo de ruim que tinha na gente e pegou para si, e pegou tudo de bom que ele tem e deu para nós. E agora nós podemos olhar para o céu e chamar o nosso Deus de Papai Celestial. Louvado seja o nome de Jesus. Que presente maravilhoso que a graça nos dá. Romanos capítulo 5, do verso 9 ao 11. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, do verso 9 ao 11. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso,
mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, por meio do Senhor Jesus, nós temos agora amizade com Deus. Guarde isso no seu coração. Se Cristo é o teu Senhor e é o teu Salvador, se você fez uma confissão de coração, reconhecendo Cristo como seu Salvador, toda a inimizade com Deus foi desfeita. E agora você é amigo de Deus. E com um amigo a gente conversa, e com um amigo a gente se relaciona, e com os amigos nós vivemos as melhores experiências. Aleluia! Por isso que nós temos tido vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebe que João ele vai para uma doutrina e depois ele volta para o amor. Ele vai fazer isso no verso 11 agora. João não resiste, ele quer falar de amor, ele gosta do assunto. Verso 11 e verso 12, 1 João 4. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Irmãos, o amor de Deus por nós é um convite para nós amarmos os nossos semelhantes. Irmãos, nós podemos ver a face de Deus todas as vezes que nós amamos o nosso próximo. Você só consegue ver Deus quando você ama o seu semelhante, quando você vai na direção do seu semelhante com amor, com compaixão, com misericórdia. Então, observando a cruz e o amor que Deus sentiu pelos pecadores, seria muito fácil para João fazer uma analogia, e ele faz, dizendo que se Deus teve a capacidade de amar gente como nós, não deveria ser difícil para nós amarmos uns aos outros. Se Deus, sendo santo, teve paciência com pecadores como nós precisamos dos nossos relacionamentos interpessoais também sermos compassivos, longânimos e misericordiosos uns com os outros. Irmãos, a igreja, ela vive constantemente uma efervescência dos seus relacionamentos. A igreja sempre tem gente nova chegando, sempre tem gente antiga que está permanecendo, e graças a Deus por isso. Sempre tem um choque de gerações, sempre tem, meus irmãos, diferentes histórias, diferentes culturas. A beleza do cristianismo é justamente a diversidade que há na igreja. Aqui tem rico, tem pobre, tem branco, tem negro, tem indouto e tem douto. Aqui tem todos os tipos de gente. Mas nós fomos unidos e nivelados através da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entendemos o Evangelho, todas essas coisas paralelas, elas ficam tão pequenininhas, porque nós temos algo muito mais forte que nos une, que é o amor que Deus tem por cada um de nós. E esse amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo vai nos levar a uma experiência de amarmos os nossos irmãos e estarmos disponíveis para atendê-los nas suas necessidades, naquilo que vai surgir na igreja. Então a igreja é um palco realmente de relacionamentos que vão em alguns momentos ser maravilhosos e em outros momentos que vão ser problemáticos. Irmãos, a gente precisa entender nessa vida comunitária que a igreja tem, desmistificar algumas coisas. A primeira, o pensamento de que tudo na igreja vai dar certo. Não, aqui só tem gente perdoada ainda erra. Verdade ou mentira? Então, pessoas erram, pessoas falham, não tem ninguém aqui que é impecável, não tem ninguém imaculado aqui. Nós somos passíveis de falhar. E nós precisamos realmente que o amor de Deus nos inunde de tal forma que a gente tenha a maturidade para poder lidar com essas questões que vão surgir e continuar firmes em nosso propósito de adorar o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que o principal trabalho do diabo é realmente gerar contenda na igreja. Porque quando há dissensão na igreja, a igreja perde a sua vitalidade, a igreja perde o seu poder, a igreja perde a sua relevância. Se lá fora as pessoas se degladiam, aqui dentro, apesar de vez em quando ter uns pegas, a gente tem que ter maturidade para superá-lo
e continuar unidos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava, meus irmãos, refletindo sobre esse tema e eu elaborei aqui algumas reflexões que nós precisamos ter para que a gente possa realmente ser uma igreja forte, uma igreja que está vivendo realmente na perspectiva do Novo Testamento. A primeira delas é que a gente precisa se libertar do pensamento de que tudo vai dar certo nos nossos relacionamentos aqui. Irmão, só tem gente aqui na igreja. E nem todo dia a pessoa está bem. Nem todo dia a pessoa está bem-humorada. Nem todo dia a pessoa está divertida. Nem todo dia a pessoa está com emocional bom. Tem dia que aquele irmão vai dar um pai que falou para você tão amoroso que você vai pensar que está abraçando o próprio Jesus. Só que no outro culto ele vai estar tão arrebentado que ele vai te olhar de uma forma que você vai pensar que o diabo é você. E é a mesma pessoa. Só que o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi vítima de circunstâncias, muitas vezes alheias à vontade dela, e que podem torná-la doce um dia e amarga outro dia. E nós precisamos de maturidade para entender isso. A gente não é uma vitrine de santidade, uma vitrine de qualidade de vida, não, irmãos. Nós somos pessoas que sofrem, pessoas que têm reveses, pessoas que de vez em quando não estão bem e têm todo o direito do mundo de não estar bem. E o que nós precisamos encontrar na igreja? Acolhimento, tolerância, paciência. O que muitas vezes, em nome de uma falsa religiosidade, em nome de um legalismo horroroso, a gente acaba sendo até julgado quando não está bem. Quantas vezes o irmão chegou aqui um pouco arrebentado, não deu pai do Senhor para ninguém, foi embora, e no dia seguinte ele já era alvo de tudo quanto é tipo de falatório. O irmão é um grosso, ele irmão é horroroso, é arisco. Você não tem seus dias também? Você não tem os seus perrengues também? Então a gente tem que se libertar disso. A gente tem que vir para a igreja com tanto amor de Deus no nosso coração, a ponto de a gente estar capacitado para ganhar um abraço apertado e um tapa na cara também. Esse é o amor do Evangelho. Pastor, é assim. Aqui não tem pessoas perfeitas, mas aqui tem pessoas que estão lutando para serem melhores a cada dia. Só que essas pessoas podem errar. E erram. Então a gente tem que ter essa paciência, exercer a longanimidade. Ah, pastor, eu não consigo ser assim. Então você não passou pela cruz ainda. Então você não entendeu o Evangelho ainda. Porque você pisa na bola com Jesus todo dia. E Ele continua te amando, continua cuidando de você, continua sustentando você. E Ele faz isso porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então se Ele tem essa paciência com nós podemos ter paciência com o nosso irmão também, com o nosso semelhante. Então a gente precisa aprender a conviver com os espíritos uns dos outros e perceber que em alguns dias a gente vai vir para cá para ser sarado. Alguém aqui hoje precisa de cura nessa noite? Uma cura física, uma cura emocional, alguma coisa? Glória a Deus. Quem sabe pela palavra você não vai sair daqui tocado pelo Senhor. Só que tem dias que Deus vai trazer a gente aqui para curar alguém, para ajudar alguém, para sorrir para alguém, para ser paciente com alguém, para dar ombro para alguém. Então a gente não pode vir aqui pensando que vai ser mil maravilhas. Se você quer uma igreja que seja mil maravilhas, Filipe não é essa igreja. Infelizmente, aqui é a igreja de Jesus, igreja de pessoas que estão aprendendo ainda a servir a Deus, que vão melhorar, mas não vão alcançar nessa vida a estatura de varões perfeitos. Mas a gente se compromete de ter maturidade para quando pisar na bola, sentar e conversar, porque nisso o Senhor Jesus Cristo vai glorificar. Amém, meus irmãos? Então precisamos entender isso. Precisamos ter esse cuidado, esse zelo. E isso tudo não é liberdade para que você continue sendo ríspido, arisco, grosso, mal educado, vivendo um mau humor crônico. Não é isso. A questão é que nós reconhecemos que o ser humano ele é instável. Agora, viver mal-humorado é falta de santidade na vida, é falta de comunhão com Deus. Você pode estar mal de vez em quando. Se você vive mal, amigo, chega mais perto de Jesus, que Jesus não jeito você. Amém, meus irmãos? Então, liberte-se disso.
Segundo, tenha maturidade para lidar com dissensões. Dissensões acontecem o tempo todo, irmãos. O que é dissensão? Briga. Acontece o tempo todo, irmão. Aqui na igreja não é diferente. De vez em quando vai ter, de vez em quando acontece. E o que nós precisamos? Maturidade, paciência. Precisamos estar ali na presença do Senhor orando. Precisamos muitas vezes ser o primeiro a dar o passo de buscar o outro para a reconciliação. Um erro comum que a gente comete quando tem uma dissensãozinha é a gente pensar que o tempo apagou. Não. A pessoa que você feriu com palavras, você tem que se acertar com ela. Ah, pastor, já faz tanto tempo já. E daí? Vai lá e se acerta com ela. Reconhece teu erro, pede perdão, busca o consenso, busca chegar ali numa situação em que vocês dois podem continuar vivendo bem, apesar da diferença. A igreja é lugar de unidade, não de unanimidade. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas não podemos deixar que isso afaste-nos uns dos outros. Se você ainda tem pessoas aqui dentro que você não consegue conviver com elas, pelo amor de Deus, passa pela cruz, vai de encontro com o Salvador, deixa o amor dele inundar a sua vida, limpar o seu coração, te transformar. Você pode não concordar com 1 milhão de coisas desse irmão que você está com ele na mente agora, mas você tem que estar unido na fé com ele, torcendo pela vitória dele, torcendo para ele estar bem, torcendo para ele estar melhor do que você. Se isso não tem acontecido, você não entendeu o Evangelho ainda, e pode estar vivendo um legalismo religioso que vai te levar para o inferno e não para o céu. Porque a misericórdia tem que triunfar sobre o juízo. Tem que triunfar. Então, às vezes, você tem que dar a outra face. Quem aqui já deu outra face dando certo? Já teve essa experiência já? É gostoso? É saboroso? Você dá o braço para você? É bom? Não, é horrível. É horrível. Você está certo, tem que dar o outro lado. Tem que dar capa também, tem que andar segunda milha, é horrível, mas Deus é glorificado por essa atitude. E eu não estou aqui para fazer o que é bom para mim, eu estou aqui para fazer o que glorifica a Deus. Então tenha essa maturidade, procura a pessoa pode ter ofendido você não foi culpado, mas chega lá, senta e conversa. Irmãos, como é difícil às vezes quando você vai saudar uma pessoa, a pessoa não consegue olhar do seu olho, a pessoa desvia, você está falando com ela, fala com você de costas, já viu isso já? Não consegue encarar você. Não deve acontecer isso no nosso meio, não deve. A gente tem que lutar pela unidade. E como que a gente faz isso? Tendo maturidade para lidar com as dissensões. Então talvez nessa noite o Espírito Santo está falando com você que você vai ter que dar outra face. Mas eu vou ser envergonhado. Não vai, de forma alguma. Essa palavra diz que aquele que se humilha, Deus exalta. E o que é Deus exaltar? Não é o seu nome no cartaz, não é isso. Deus exaltar é Deus reconhecer valor na sua vida, saber que você absorveu os valores cristãos e mostrar que você é mais forte. Isso nós precisamos ter para a glória do nome do Senhor. Terceiro ponto, importante para a gente manter a unidade, manter a comunhão. Jamais emita uma opinião sobre algo do qual você não participou. Irmãos, o que tem de gente falando e fala, mas não participou de nada. Às vezes soube algo que envolvia 2 obreiros da igreja, mas ele não estava lá, ele não viu, ele não acompanhou, mas ele sai falando e vai emprestando a língua para o diabo e vai jogando ali na fogueira. Irmãos, aí a igreja, que deve ser um hospital, vai se tornar um ringue. Irmãos, não fomenta a confusão, não aumenta o tamanho da faísca, pelo amor de Deus. A Bíblia não dá nenhuma garantia de promessa para caluniador, para fofoqueiro, mas a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então precisamos ter esse pensamento, ter essa atitude, precisamos realmente ter isso na nossa vida. Tozer, um dos maiores evangelistas que o mundo já viu,
Ele dizia que ele fez um voto com Deus e nunca passava à frente de informação que dissesse respeito ao irmão dele. E ele dizia que todas as vezes que alguém chegava nele e falava alguma coisa, ele tinha uma árvore no quintal dele. Ele saía para fora de casa, abraçava a árvore, chutava ela e dizia: da minha boca não vai sair nada contra esse irmão, eu estou cancelando aqui essa palavra. Oh, irmão, se tivesse árvore no fundo das nossas casas, como seria bom. Mas você não precisa de uma árvore para fazer isso. Você tem uma madeira melhor que a árvore, a cruz do teu Salvador Jesus Cristo. Se você estiver olhando para a cruz, você vai ter cuidado para fazer isso. Você vai ter zelo. Porque, irmãos, a Bíblia é categórica quando ela diz que nós vamos prestar conta de cada palavra frívola que nós dissemos. Não a palavra que você diz vai passar em branco. Ah, mas já faz tanto tempo. Ah, mas ele nem ficou sabendo que eu falei. Ele não, mas Papai do Céu ficou. Então, para a sua consciência ficar boa, resolve isso. Deus vai ser glorificado por essa atitude sua. Deus vai ser glorificado, irmãos. Deus é glorificado quando a gente faz o que a Bíblia manda. Mais uma coisa importante, meus irmãos: aceite o desafio de orar pela igreja. Intercessão é um ato de amor, irmãos. Quando a igreja ora, o Espírito Santo promove unidade espiritual. A oração, meus irmãos, transforma inimigos em amigos, transforma opositores em comprometidos. Nós precisamos orar o tempo todo. Ore por cada departamento da igreja, por cada líder, ore por nome. Pensa no círculo de oração, ora por todos os dirigentes. Pensa no misto crente, ora por todos os líderes. Pensa na escola dominical, ore por todos eles pelo nome. Presente suas famílias. Porque, irmãos, quando a gente está envolvido em orar por alguém, não há espaço no nosso coração para cultivar dissensão contra aquela pessoa. A melhor maneira da gente tirar os problemas do coração e da mente é orando, porque daí Deus começa a colocar em nós o amor que Ele sente para aquela pessoa. E aí você já não consegue ficar bem fazendo o que é errado com a pessoa, porque você está sendo levado pelo Espírito Santo a orar por ela. Então faça isso o tempo todo. Ore, você vai ver a boa mão do Senhor abençoando a igreja, abençoando você. A Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada quando ele orou pelos amigos dele. Quem sabe uma oração sua por essa pessoa que é um calo no seu sapato, não vai mudar a sua sorte também. A vitória pode estar uma oração de distância. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? É importante. Comprometa-se com a sua igreja. Esteja comprometido. Quem ama, quem luta pela unidade, se compromete. Irmãos, nós temos várias oportunidades de serviço na igreja. Vários. Nós temos corais musicais, temos orquestra, temos banda, temos louvor, temos evangelização, temos visitação, temos assistência social. Não aceite ser um cristão espectador. Você precisa se envolver com alguma coisa. O cristianismo acontece no nosso envolvimento. Não venha para cá só para assistir um culto, pelo amor de Deus. O cristianismo não é isso. Venha para cá com o Espírito servil para fazer alguma coisa para Deus, para fazer algo para o reino de Deus. Eu gosto de fazer lá fora, onde ninguém está vendo, só Deus está vendo. É um pensamento hipócrita. Porque é nessa igreja que você é ensinado, é nessa igreja que você é instruído. E por que você não vai cooperar com o reino nos trabalhos que ela faz? Não tem sentido isso, é uma falsa religião essa. Você tem que fazer aqui alguma coisa. Porque quando as coisas estão mal para você, é essa igreja que vai orar por você. São esses obreiros que vão interceder, que vão te visitar, que vão te ungir, que vão muitas vezes numa madrugada orar pela tua vida. Então faça algo aqui dentro. Procure cada departamento da igreja, veja onde você se encaixa e comece a trabalhar pelo reino de Deus. Alguns irmãos mais antigos aqui se lembram de um dos pastores supervisores desse setor, o pastor Euclides. Acredito que alguns de vocês conheceram ele. Hoje ele é pastor presidente lá em Pindamonhangaba. E ele dizia na sua igreja obreira: irmãos, quem trabalha não dá trabalho. Nenhum cristão que está ativamente no trabalho, aplicando seu coração em glorificar a Deus, vai dar trabalho. Ele está tão ocupado em servir que não dá tempo dele dar trabalho para a igreja.
Será que não está na hora de você trabalhar um pouquinho? Quantos querem trabalhar para o Senhor? Glorifica o nome dele nessa noite. Aí quando eu procurar você oferecendo trabalho, não vai não. Eu vou fazer, pastor. Eu vou fazer. Tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que Jesus pagou para me salvar. Então vamos fazer algo com o Senhor. Amém, meus irmãos? Versículo de número 13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu o seu Espírito. Meus irmãos, existe algo que distingue o cristão dos demais, daqueles que não são da fé. Deus prometeu o dom do Espírito, a habitação permanente do Espírito na vida daqueles que creem no Senhor. Aproveitando uma fala que nós tivemos na última escola dominical, eu estava lá na sala dos jovens e eles estavam discutindo um ensinamento novo, neopentecostal, que se você der brecha, o diabo entra em você, aí você fica endemoniado. Olha, nossa, que ensinamento interessante. Então, se o crente dá brecha, e dá brecha, muitas vezes ele cometeu um pecado, alguma coisa, ele fica endemoniado. Aí você tem que orar para que o diabo saia dele, para que o Espírito Santo volte. Oh, irmãos, que pensamento pagão. Pagão. Estão igualando a gente com o terreiro. Que uma hora o Espírito vem e depois ele volta. Aí você tem que ir lá e perguntar: irmão, o que é isso? Crente não é cavalo, não. O crente é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele vem para a gente para fazer morada. Ele não é um visitante que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele veio para morar. Ele mora em nós. A única garantia que nós temos de que vamos participar da salvação é o fato dele morar na gente. Aí perguntaram: mas pastor, e se o camarada, o crente, ele peca, adultera, ele faz, acontece? Simples, irmãos, essa pessoa não se converteu. Não tem como uma pessoa estar com Cristo e ter um comportamento desordenado. Desordenado, que eu digo, não é o tropeço eventual, mas é a obstinação rebelde, sem temor, sem arrependimento, sem comprometimento algum. Quem está nessa condição nunca se converteu. Nunca. Porque a partir do momento que ele entrou em nós, nunca mais seremos os mesmos. O que nos leva à experiência da santificação é o trabalho contínuo que o Espírito Santo está fazendo aqui dentro. Paulo falou: aquele que em vós começou a boa obra não vai parar. Você está em obras nesse momento. Se você pudesse ver o mundo espiritual agora e olhar para a sua vida, teria uma placa nela: em obras. E o próprio Deus está trabalhando na sua vida. Não fica com esse pensamento, não, irmão. Não fica lendo o livro de Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos, vasos de honra. Irmãos, tudo falso ensino. Essa mulher ensinou uma geração de crentes americanos que um mínimo pecado faz você ficar endemoniado. Irmãos, eu já vi adeptos dessa mulher colocando a mão na cabeça, crentes lavados e remidos de Jesus, expulsando o demônio deles mesmo. Irmãos, será que é tão difícil para a gente acreditar na boa nova, na boa notícia? A Bíblia diz que sobre aqueles que creram, Deus lhes deu o Espírito Santo como um penhor, como um selo. Dois símbolos interessantíssimos. O primeiro, selo. O que é o selo no pensamento aqui do Novo Testamento? É a marca que é feita no animal, com ferro fervente. Irmãos, uma marca feita com ferro não sai do corpo. Não tem o que o animal faça. Ele pode ficar sarmento, ele pode se machucar, ele pode perder todo o pelo. A marca está queimada na pele dele. Da mesma forma, o Espírito Santo na nossa vida, ele é o selo. Deus nos marcou para a redenção e nada tira essa marca da igreja. Ele nos deu o seu Espírito.
Espírito. Deus dá, e os dons dele são irrevogáveis. O que Deus dá, ele não tira. Você pode ter tropeçado, falhado, você pode estar numa maré baixa de compromisso com Deus, mas se você já foi salvo, o Espírito Santo está acompanhando tudo isso e chamando você para o arrependimento nessa noite, chamando você para uma nova consagração para o novo consumo. Ele é um selo, você está marcado. Sem selo, o diabo olha para você e pode pegar porque é dele. Mas quando o diabo vê o selo do Espírito em nós, ele sabe, propriedade de Deus, comprado pelo sangue, não toco, não mexo, é de Deus, aleluia. Você está protegido, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele também é um penhor, ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo é um penhor. O que é o penhor? Quem aqui já foi em algum lugar, comprou alguma coisa, ou um restaurante comeu, e aí o cartão de crédito passou e não tinha dinheiro na carteira, e aí você tinha que sair para comprar, mas tinha que deixar uma garantia. Vocês já passaram por isso já? Eu já passei. Era molecão, estava no terceiro colegial, 16 anos de idade, e eu fui jogar boliche lá no Eulinda, Strike 2000, era um dos primeiros boliches que eu vi assim. Último dia de aula, estamos jogando boliche. Irmãos, e jogamos boliche. Jogando. A primeira vez que eu tinha ido lá, quando dava 1 hora de jogo, eles bloqueavam a pista, você tinha que sair. E eu não sabia que eles tinham mudado a regra. E eu joguei 1 hora e a pista não parou. Eu joguei 2 e a pista não parou. Eu joguei 3 e a pista não parou. Quando eu fui me dar conta, eu estava devendo quase 1 mês de salário. Obviamente é partindo com os amigos, mas a gente não tinha dinheiro todo. Como naquele tempo não tinha poupa-tempo, tirar um documento demorava quase 3 meses, todo mundo teve que deixar em gelo. E por quê? Porque a gente sabia o trabalho que ela batia na roupa. Então era garantia, vocês vão querer o documento, vocês vão voltar para pagar. Então o penhor é aquilo que a gente deixa como garantia de um negócio que nós firmamos e que precisa ser cumprido. E a Bíblia chama o Espírito Santo de penhor da herança que nós temos. O que significa isso? Jesus deixou uma garantia para nós de que Ele vai voltar para poder completar esse negócio que ficou pausado. A única garantia que nós temos de que vamos morar na glória com Cristo, porque o penhor está na gente. E se está aqui dentro, Ele vai voltar. Aleluia! Para pegar de volta aquilo que é dele. E quando Ele fizer isso, Ele vai nos levar para a sua glória. Que é o assunto que nós queremos para a sua filha vai ser agora. Quinta-feira, em nome de Jesus. Você pensa. Então, o Espírito Santo é seu ser. Você foi marcado, essa marca não sai. Ele é o penhor. É a garantia que nós temos de que nós vamos herdar o que Deus prometeu para a gente. E o fato dele estar em nós é a certeza que temos de que nós já nascemos de novo e que nós vamos participar da promessa de salvação. Amém, meus irmãos? Para terminar, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. É a última leitura que nós vamos fazer. Eu vou deixar o restante para a próxima terça, porque senão nós vamos até muito tarde. Eu não quero ser cansativo dos irmãos. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Todos os irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O Espírito Santo mora em você, você é de Deus.
você vai receber o que Deus tem prometido. Você vai participar da promessa de salvação, e naquele dia, quando Cristo voltar, você vai estar unido com Ele nos ares e estará para sempre com o Senhor. Aleluia. Fique de pé.